Guerra e ameaça de guerra, Rússia com Ucrânia. Peraí, estratégias do grande país vermelho do sul, sábias para ter influência e acabar dominando todas as nações do mundo, tem a ver com a instituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 30 de dezembro de 1922? É possível isso? Olá, queridos, aqui é Pastor Eliseu Batistão. Estamos entrando nos assuntos que estão acontecendo nesse momento, para que a gente se ligue com as profecias que foram feitas para esse momento. Mas é importante que prestemos atenção, porque está muito claro tudo, e hoje nós vamos pegar um aspecto que vai acordar você e muitas pessoas. Assista até o fim, você vai compreender onde vai fechar esse assunto. E, querido, inscreva-se, por favor, acione o seu sininho e dê o seu like, é tão importante isso, e nós precisamos disso. Obrigado. Então, vamos adiante. O Dom Bergoglio, sempre quando ele entra, tem alguma coisa muito estranha. Assim como ele disse que a Bíblia é o fracasso de Deus, porque quem termina numa cruz não pode ter tido sucesso, coisas assim. Assim como ele diz que irá batizar todos os ETs que vão aparecer agora, todo aquele que quiser, ele sempre tem a dele. E agora preste atenção que ele está dizendo o seguinte, ele está clamando oração. Ele diz, eu estou convidando você a orar pela Ucrânia. Eu peço para intercedermos pela pátria ucraniana. E você já fez isso muitas vezes no decorrer desse tempo. E muitas vezes pedimos ao Senhor para conceder a esse país um espírito de fraternidade e que todas as feridas e medos e divisões sejam superadas. Esta é a conversa do Dom Bergoglio. Parece que a real intenção do Papa é que haja um englobamento de todos os países para que estejam sem fronteiras com um governo mundial único. Tudo isso está ligado com o que nós vamos ver agora. Vejam só, enquanto o Papa ora, estou recebendo as imagens direto de uma irmã, a Luciane da Flórida, imagens de poucas horas atrás, aonde grande material bélico russo estava chegando à fronteira com a Ucrânia. Mas muita coisa. Foram horas de trânsito que eu vou mostrar pouquinho para você. É isso aí que você está vendo. Mas há uma situação bem interessante, porque a sensação de guerra, o Senhor já nos diz, guerras e rumores de guerra, mas muitos rumores de guerra são produzidos com uma finalidade, não vai haver guerra. Eu imagino que não, pode até haver, mas eu sei muitas estratégias onde fica uma situação de guerra para amedrontar. Nos anos de 1970, eu estava na faculdade e o nosso terror, a angústia, era a grande disputa entre a Rússia com o país vermelho de baixo ali. Uma grande disputa. E toda hora ameaça de guerra. E toda hora o risco de explodir uma bomba atômica. Quando na realidade isso era vendido pelo mundo, enquanto esse país vermelho do norte estava equipando o país vermelho do sul com estratégias, com armamento, com tecnologias e aperfeiçoando uma série de coisas. Por exemplo, em 30 de dezembro de 1922, depois da Revolução Bolchevista, depois aquelas coisaradas toda lá, da Revolução que derrubou o czar, que matou o czar e toda a família dele, aquilo tudo, a Rússia começou a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que é que ela fez? Ela começou a dar apoio, ajudar a muitos países em torno dela e começou a acoplá-los todos em uma só nação. Então não existia mais Rússia, não se ouvia falar mais em Rússia. A Rússia era um dos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo aquele grupo. Enquanto estava havendo esse medo em nós de uma guerra entre o país vermelho do norte com o do sul, queridos, tudo isso estava sendo ajeitado, arrumado e
O que nos parece agora? Ensinando como deve ser agido agora. Por quê? Naquela época, haviam duas potências que dominavam o mundo. E a baita Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma disputa, uma série de coisas pela chegada à Lua, por satélites, por poderio militar, por uma série de coisas. Será que era mesmo? Ou será que era só algo para encobrir o que realmente estava sendo formado? Porque veja vocês, como que os Estados Unidos conseguiu tantos países aliados no mundo? Veja, por exemplo, esse filmezinho aqui. No passado, nações do Sudeste Asiático recorriam aos Estados Unidos para financiar sua infraestrutura. Em troca, eram obrigadas a manter uma fachada de democracia. Agora, o financiador não é mais democrata. E a ditadura não é um imbecil. Será que isso era real? Após receber financiamento chinês, o Camboja fechou rádios e jornais no país e expulsou instituições de fomento à democracia, que eram financiadas pelos Estados Unidos. Países como Malásia, Burma, Maldivas, Paquistão e muitos outros estão seguindo o mesmo exemplo. A China concede empréstimos para países pobres, sabendo que eles não têm como pagar. Esses países se veem forçados a ceder aos interesses geopolíticos do Partido Comunista. Aos poucos, todos esses países se tornam proxies chineses, da mesma forma que ocorreu com a União Soviética no século XX. Mas há uma diferença importante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não tinham nenhum vínculo comercial com a União Soviética. Agora, mais de 70 mil empresas americanas têm negócios na China, gerando uma receita de mais de 100 bilhões de dólares anuais. A General Motors já vende mais carros na China do que nos Estados Unidos. E empresas como a Apple dependem do país para manufaturar seus produtos. Herança da abertura econômica americana, que enriqueceu a China e fomentou a maior ditadura do mundo. Hoje esse país, com um regime totalitário terrível, que o trabalhador não tem direito nenhum, se ficar doente, vai para casa, será substituído sem direito, sem férias, sem nada. Eles já estão com tudo praticamente pronto. Eles já armaram tudo, conseguindo que os países se tornem dependentes deles, ou em uma área ou noutra. Tudo está pronto. O que nós estamos percebendo? O que nós estamos vendo? Laços firmes do País Vermelho para manter todo mundo debaixo. Aqui no Brasil foram televisões que eles compraram, se você perceber, várias hidrelétricas, várias usinas energéticas eólicas, tantas coisas, terras, sim, portos. E como está sendo feito no Brasil, está sendo feito no mundo inteiro. Estamos vendo isso com os nossos olhos, mas não estamos percebendo, né? Estamos vendo, mas pensamos que é só no Brasil. Não, são em todos os países da América do Sul, em todos os países onde eles estão encostando. A situação está bem definida. Eles aprenderam com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e perceberam que para que se mantessem presos fixos, eles tinham que ter esses laços segurando essas democracias que logo serão obrigadas a aceitar esse. Por quê? Porque senão não tem mais condições de sobreviver. Percebe como está andando rápido e lindo? Lindo! O governo mundial quebrando fronteiras, criando dependências econômicas e de sobrevivência, todos de um mesmo ponto, do mesmo país. E depois, qualquer lugar do mundo onde houver o trono da onça, do iníquo, do dragão, onde houver esse trono, não importa o local, ele tem nas mãos tudo pronto. Isso já é preparado de muito tempo. Por isso nós temos descrito em Abacuque como seria o fim. Por isso nós temos descrito em Isaías. Olha, Apocalipse, se não me engano, praticamente 60 vezes ele menciona Isaías, versículos, palavras de Isaías. Então nós temos que estar atentos e temos que nos prender na esperança
que Jesus Cristo nos dá. Porque quando nós vemos o Apocalipse, não é um livro de derrota. É um livro que mostra a estratégia do inimigo, mas mostra a derrota e diz que o povo de Deus vencerá o inimigo. E nós temos lá em Apocalipse 12 os detalhes de como venceremos. Pelo sangue do Cordeiro, sim. Pela nossa palavra de testemunho, sim. E por diante da morte não amarmos mais a nossa vida, porque nós estamos com a carteira de cidadão da eternidade, cidadão celestial. Então vamos buscar a Deus. Olha, esse estudo que eu estou começando, você siga a playlist que eu vou colocar estudando Apocalipse. Não quero ser um professor de Apocalipse, mas quero aproveitar a bem-aventurança que há em quem lê. Então vamos ler juntos, receber essa bênção. E vamos estar atentos, porque a igreja hoje precisa do Espírito Santo de Deus para trazer essa compreensão. Nós precisamos andar conhecendo a palavra, estudando a palavra e clamando e andando na dependência do Espírito Santo de Deus. Querido, senão não há saída. Nós não temos força para resistir, mas o Espírito de Deus é a nossa força. Deus te abençoe. Vamos orar uns pelos outros, continuemos orando uns pelos outros. E Deus te abençoe. Não se esqueça, querido, inscreva-se, acione o sininho, o like e, se possível, compartilhe. Deus te abençoe. Repito, oremos uns pelos outros. Precisamos ser precisamos estar unidos em oração e em propósito e em identidade, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus te abençoe.